Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Quem fala com você é o Alan e esse é o primeiro vídeo do nosso projeto do Portal Bulls, o seu canal de Chicago Bulls aqui no Brasil. A gente sabe que faltam muitas informações, faltam muitos conteúdos aí sobre o Chicago Bulls aqui no Brasil e a nossa proposta é realmente trazer mais conteúdo sobre a nossa amada franquia aqui no Brasil, beleza? Então se você curte o Chicago Bulls ou se você gosta de NBA de uma forma geral e mesmo que você não torça aí pelos Bulls, se inscreve aqui no canal, cara, deixa seu like também, compartilha esse conteúdo aí com seus grupos de basquete que eu tenho certeza que eles vão gostar. A gente vai estar produzindo aí uma série de conteúdos aqui. Isso já era um projeto meu pessoal já de muito tempo, mas infelizmente por questões de tempo eu não consegui fazer esse projeto antes, mas a gente está aqui agora, consegui um tempo e consegui disponibilidade aí para a gente tocar esse projeto aqui um pouco mais à frente, tá? Então, ter a sua companhia aqui comigo vai ser uma coisa fundamental aí para a gente conseguir seguir esse projeto e atingir mais pessoas aí que amam, assim como eu e você, o nosso Chicago Bulls. E para a gente começar no vídeo de hoje, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre essa possível renovação conturbada aí com o DeMar DeRozan, né? A gente recebeu notícias aí essa semana de que o Chicago Bulls estaria mesmo inclinado a fazer a renovação do DeRozan, né? A gente tem aí algumas notícias um pouco mais anteriores a esse assunto que dizem que o Bulls, né, ofereceria um contrato aí na casa dos 40 milhões de dólares anuais. Isso chocou boa parte da comunidade, né? O pessoal não acreditou que o DeRozan valeria isso tudo, ainda mais nessa etapa da carreira, né? A gente sabe que o DeRozan já é um veterano, já está se encaminhando aí para o final de carreira, e é sobre essa possível renovação que a gente vai debater um pouquinho mais aqui no vídeo de hoje. Então, para a gente começar aqui o nosso vídeo, a gente vai ter que contextualizar aí a chegada do DeRozan, que foi vindo de uma troca com o Spurs, né? O Spurs estava começando ali o seu trabalho, começando a entrar em rebuild, né? E para entrar em rebuild, você deveria trocar o DeRozan, e foi isso que o Spurs fez. E naquele momento, né, poucos times tinham espaço na folha para receber aí o contrato que o DeRozan gostaria de receber. Tá? Entre esses times, né, o Bulls foi o que se demonstrou mais disponível aí para a chegada do DeRozan e conseguiu aí efetivar uma troca, né, uma sign and trade, né? A gente mandou alguns ativos, inclusive tem ativos que a gente nem pagou ao Spurs ainda, e recebeu aí o contrato do DeMar DeRozan. Só pra gente também contextualizar nessa troca, o DeRozan ele conseguiu um contrato aí de 3 temporadas com o Bulls, né, no valor de 85 milhões de dólares, e o Bulls mandou para ele lá o nosso querido Tadeusz Young, né, e o Al-Farouq Aminu, que não chegou nem a ter uma trajetória brilhante, né, nem no Bulls, né, o Bulls recebeu o Aminu de uma troca do Vucevic, né, o Rolando mandou pra gente, e o Bulls também colocou aí, né, para adoçar o negócio, né, uma escolha de primeira rodada do draft de 2025, tá? Então, no draft do ano que vem, a gente vai ter que pagar aí essa escolha para Orlando, tá? A gente também mandou 2 escolhas de segunda rodada aí pro San Antonio Spurs. Bom, naquele momento ali, eu acredito muito que o front office do Bulls não tinha a intenção aí de contratar o DeRozan, né? A gente já tinha fechado com o Lonzo, né? E o Vucevic, eu acredito que a espinha dorsal que eles estavam montando não tinha o DeRozan como um desses pilares, mas é aquilo, né? Quando você vê aí um cara que já foi All-Star, que já desempenhou muito bem na liga, você vai atrás, e foi isso que o front office do Bulls fez. Foi atrás do DeRozan, ofereceu a ele um contrato justo, na minha opinião, tá? Mas teve que se livrar de bastante ativos aí para conseguir fazer essa single trade aí com o DeRozan. Mas o DeMar DeRozan chegou no Bulls, né, rodeado de muita expectativa, né? O Bulls estava fazendo um time ali muito interessante com a chegada do Lonzo Ball, com a chegada do DeMar DeRozan, o Vucevic que já tinha vindo numa troca na temporada anterior, e o Lavine aí, todos esperavam aí que esse time se desenvolvesse junto, né? O que a gente sabe que não aconteceu aí por vários motivos, né? Lesões, expectativas acima de alguns jogadores que não conseguiram render durante esses anos. E agora, né, chegou a hora da gente decidir o que a gente vai fazer com o DeMar DeRozan. Dando uma olhada assim na opinião geral da comunidade, eu vi que muitas pessoas aí ficaram receosas, né, com as informações de que o Bulls gostaria, né, de ampliar o vínculo com o DeRozan, tá? Eu não acredito, tá, que o Bulls vai oferecer aí 40 milhões por temporada por DeRozan, né? Eu acho que isso é um valor
muito alto, tá? Não pelo jogador em si, porque o DeRozan ele se mostra cada vez mais um cara confiável, né? O DeRozan teve uma alta participação, uma alta minutagem na última temporada, foi um cara que dificilmente se machuca, dificilmente perde jogos, e a gente sabe como a liga passou a valorizar jogadores que pouco se lesionam. E talvez essa seja a decisão mais importante pro DeRozan, né? O que ele vai querer na carreira dele. Eu acho que o Bulls, né, só poderia oferecer... Aliás, o Bulls nem poderia oferecer tanto salário, tá? O Bulls até poderia oferecer um salário grande para ele, desde que consiga remanejar ali, para não estourar o teto de gastos. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui explicando para vocês como funciona aí o salary cap, como funciona essas questões de salário na NBA. Mas agora, né, basicamente você precisa saber que se o Bulls oferecer um contrato muito grande para ele, vai estourar o teto, e com isso, né, a direção do Bulls vai precisar aí pagar algumas multas por conta disso. O que eu acredito que não vai acontecer, tá? Eles querem trocar aí o Zach LaVine, eu acredito que vai receber menos salário do que vai mandar, mas isso a gente só vai conseguir saber quando essa troca for efetuada. Além disso, também a gente vai ter a renovação aí do Patrick Willis, né? Então isso pode gastar um pouco mais do cap do Bulls. Acredito que realmente a organização do Bulls, ela gosta muito do DeMar DeRozan. A gente já viu que ele é realmente um exemplo aí para o núcleo jovem do Chicago Bulls. É um cara que parece ser muito fácil de lidar, né? Um companheiro agradável ao pessoal que joga com ele, né? Alguns relatos de pessoas que trabalharam com ele diz que ele é um cara que realmente se dedica ali pelo seu companheiro, um cara que gosta de treinar, gosta de trabalhar, e por isso é um cara que tem poucas lesões, né? Ele tá chegando aí, se eu não me engano, aos 34, 35 anos, e ainda é um jogador extremamente ativo e saudável na liga. O que, né, eu, como front office do Bulls, avaliaria nesse cenário é que realmente o Bulls ele precisa entrar em rebuild. Tá? Na minha visão, como torcedor, a gente não consegue ter um outro caminho, tá, para atingir aí o sucesso. E olha que o sucesso eu não estou dizendo nem questão de título, tá? Estou dizendo o sucesso de você ser ali uma presença constante nos playoffs e tudo mais. Eu acho que os jogadores jovens do Bulls precisam de mais espaço. A gente teve aí a ascensão do Coby White nessa temporada justamente porque ele teve espaço, né? Com a ausência do LaVine, ele teve espaço, ele teve responsabilidade, ele conseguiu aí uma minutagem um pouco maior do que nas temporadas anteriores. E a mesma coisa o Ayo, né? Também conseguiu uma minutagem maior. E o DeRozan, de certa forma, em quadra, né? Ele tira um pouco da responsabilidade desses jovens, né? Quando você tá num momento decisivo, principalmente no clutch time, e você olha, né? E você tem o DeRozan como teu jogador, é lógico que você vai procurar ele, tá? Isso qualquer time faria, tá? Isso é super normal na NBA. Se você tem um cara mais cascudo como o DeRozan, você vai dar a bola dele. E é esse tipo de responsabilidade que eu gostaria que o Kobe e o Ayo já assumissem nessa próxima temporada, tá? Com o DeRozan no time, isso nunca vai acontecer. E o DeRozan é um jogador que vai decidir alguns jogos pra gente, tá? Essa temporada mesmo, ele mesmo conseguiu garantir aí algumas vitórias pra gente, tá? Porém, né, o problema dessas vitórias é que nos colocaram ali no pior limbo da NBA, que você não tem um time para ser campeão e você também não tem um time para tanque. Você não consegue aí ser tão ruim a ponto de ser um dos candidatos a receber aí a pick 1 do próximo draft. Então, a presença do DeRozan, só a presença do DeRozan já coloca o Bulls, né, como um time que não está em tanque, tá? E eu acho que nesse momento eu não vejo alternativa para o Chicago Bulls a não ser entrar em tanque, tá? E realmente dar mais responsabilidade aí aos jovens de Chicago que estão pedindo passagem. Já olhando para o lado do DeRozan, né, quando um jogador atinge essa determinada idade, né, o que a gente costuma ver na liga são duas opções, tá? Ou o cara quer um overpay, né, e se preocupa com dinheiro e com o tempo de contrato que ele vai ter na liga, ou ele quer o título, tá? Então, o DeRozan possivelmente ele vai optar por uma desses duas, tá? Eu acho que é mais fácil, né, pro Bulls, né, já que quer renovar com ele, oferecer ele a questão salarial, tá? Remanejar ali o elenco do Bulls e fazer com que tenha a possibilidade de oferecer um salário maior para ele, porque realmente competir pelo título com essa estrutura que a gente tem hoje é praticamente impossível, tá? Então o DeRozan ele vai ter que avaliar aí esses cenários para decidir se ele renova com o Bulls ou se ele vai procurar aí um outro papel em um outro lugar. Particularmente, cara, eu gosto muito do DeRozan, acho ele um jogador fantástico, tá? Um cara bem
tranquilo, nunca falou mal da franquia, nunca se demonstrou insatisfeito, por mais que ele tenha dado uma declaração no final de temporada, né, dizendo que ele quer ganhar, que ele quer ter oportunidade de competir. Isso é normal para um jogador do calibre dele, né? O cara tem realmente que querer competir, e eu acho que ele tá certo nisso, tá? Mas eu acho que esse nível de competição que ele quer, talvez o Bulls não esteja apto para dar a ele. E ao mesmo tempo, eu acho que o Bulls precisa seguir na linha do desenvolvimento dos jovens, tá? Eu acho que se o Bulls deseja ter algum futuro, tá? O Bulls precisa trabalhar um pouco melhor os jovens e desenvolver mais aí, principalmente o núcleo que a gente já tem hoje, né? Com o Kobe, com o Patrick Williams, com o Ayo, né? Com o Julian Phillips e com a pick 11 que a gente vai ter aí no próximo draft. Mas eu queria saber de você. O que você acha? O que você pensa sobre o DeRozan? Você acha que pro Bulls seria interessante renovar com ele? Você acha que o Bulls seria melhor aí tentar uma sign and trade com ele no mercado? Ou simplesmente deixar ele procurar um outro lugar e não oferecer uma proposta de renovação? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer, tá, a gente criar essa comunidade aqui e debater com você aí essas questões do nosso Chicago Bulls. Vão ter muitos mais vídeos, cara. Essa off-season do Bulls é complicada, é complexa, tem bastante coisa aí pra gente saber, muitas coisas vão acontecer. E eu vou estar aqui cobrindo as informações do nosso querido Chicago Bulls, beleza? Agradeço por ter assistido esse vídeo, já deixo o convite para você no próximo, obrigado e até o próximo vídeo.